Na madrugada de uma sexta-feira 13, uma das ordens mais poderosas da história foi traída, caçada e condenada. Mas e se os Cavaleiros Templários nunca tivessem realmente desaparecido? Hoje, você vai conhecer a última vigília dos Cavaleiros Templários. Um momento que redefiniu não o fim, mas a continuidade de uma lenda. Prepare-se, porque a verdade é muito mais intrigante do que a ficção. Os Cavaleiros Templários surgiram no século XII, em meio ao fervor e ao caos das cruzadas. Sua missão original era nobre e, à primeira vista, simples: proteger os peregrinos cristãos que viajavam até Jerusalém, uma terra sagrada e perigosa. No entanto, o que começou como uma pequena irmandade de monges guerreiros rapidamente se transformou em algo muito maior. Com o passar do tempo, a Ordem do Templo acumulou uma riqueza e um poder que nenhuma outra organização, exceto a própria Igreja, possuía. Eles se tornaram banqueiros internacionais, diplomatas, inovadores militares e, acima de tudo, guardiões de segredos. Eles respondiam apenas ao Papa, uma autonomia que os colocava acima de reis e reinos. Não pagavam impostos, possuíam terras que se estendiam por toda a Europa e castelos que eram verdadeiras fortalezas impenetráveis. E dentro dessas fortalezas eles guardavam mais do que apenas ouro. Guardavam conhecimento, influência e segredos que muitos monarcas cobiçavam e temiam na mesma medida. Essa ascensão meteórica, essa independência e essa riqueza incalculável acabariam por selar o seu destino, transformando aliados em inimigos mortais e preparando o palco para a maior traição da Idade Média, na noite fria de 12 de outubro de 1307. Dentro dos muros impenetráveis do Templo de Paris, o coração da Ordem, os cavaleiros se reuniram em um silêncio pesado. O ar estava carregado de uma tensão que ia muito além do frio do outono que cortava a pele. O verdadeiro medo vinha das notícias que chegavam de forma sussurrada, dos rumores que se espalhavam como uma praga pelas cortes da Europa. O rei da França, Filipe o Belo, era um homem ambicioso e, mais importante, desesperadamente endividado, em grande parte com os próprios templários. Para ele, a Ordem não era mais um braço armado da cristandade, mas sim o maior obstáculo entre ele e o poder absoluto que tanto desejava. A riqueza dos templários poderia salvar seu reino da falência, e sua influência minava a autoridade da coroa. A eliminação da Ordem era uma questão de necessidade política e financeira. Naquela noite fatídica, o grão-mestre Jacques de Mallet, um veterano de guerra já idoso, mas ainda imponente, convocou a última vigília. Mas esta não seria uma vigília de oração pela salvação de suas vidas, ou de preparação para uma batalha física. Eles sabiam que lutar contra o exército do rei mais poderoso da Europa seria um suicídio inútil. Não, esta vigília tinha um propósito muito mais profundo e duradouro. Era um ato de preservação. A missão não era mais proteger peregrinos em estradas distantes, mas sim garantir que o legado, o conhecimento e a própria essência da Ordem sobrevivessem ao massacre que se aproximava. Eles iriam preservar algo muito maior que a própria Ordem, diferente do que as lendas populares e os caçadores de tesouros gostam de imaginar. Os templários não guardavam apenas ouro, prata ou relíquias sagradas como o Santo Graal. Claro, sua riqueza material era imensa, mas o verdadeiro tesouro, aquele que eles protegeram com a própria vida, era intangível. Era o conhecimento. Eles possuíam mapas de rotas comerciais secretas, que ligavam o Ocidente ao Oriente, e conhecimentos de navegação que estavam séculos à frente de seu tempo, códigos e cifras indecifráveis, para proteger suas comunicações, e uma vasta rede de alianças e juramentos com outras ordens e poderes ocultos. Este conhecimento era a verdadeira fonte de seu poder. Naquela noite, durante a última vigília, foi tomada uma decisão crucial. O corpo da Ordem poderia ser destruído. Seus membros poderiam ser presos e mortos. Seus castelos poderiam ser tomados. A Ordem, como uma instituição visível, poderia cair. Mas sua chama, a essência de seu propósito e o conhecimento acumulado ao longo de 200 anos, não se apagaria. Planos foram traçados, ordens foram dadas em segredo, e o legado foi espalhado, destinado a sobreviver nas sombras. E então, a traição se concretizou. Na madrugada de 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira que ficaria para sempre marcada na história como um dia de mau agouro, a operação orquestrada pelo rei Filipe foi posta em marcha. Em uma ação coordenada por toda a França, soldados invadiram simultaneamente todos os castelos e propriedades templárias. Cavaleiros que dormiam pacificamente foram arrancados de suas camas, presos e acorrentados. A acusação oficial era absurda e chocante.
heresia, idolatria, práticas obscenas. As acusações foram forjadas para chocar a opinião pública e justificar a destruição de uma ordem tão respeitada. O que se seguiu foi um período de 7 anos de interrogatórios brutais. Sob tortura, muitos cavaleiros confessaram crimes que nunca cometeram, apenas para parar a dor. Outros resistiram até o fim, proclamando a inocência da ordem. O mundo assistiu, chocado, enquanto os lendários cavaleiros templários eram sistematicamente silenciados. Em 1312, a ordem foi oficialmente dissolvida pelo Papa, sob imensa pressão do rei francês. Para o mundo ou para a história oficial, os templários estavam acabados. Pelo menos, era isso que todos acreditavam. 7 anos após a prisão em massa, em 1314. O capítulo final e mais dramático desta saga foi escrito. O grão-mestre Jacques de Molay, após anos de prisão e tortura, foi levado a uma pequena ilha no rio Sena, em Paris, para ser executado. Diante da fogueira que consumiria seu corpo, ele retirou sua confissão forçada e, com uma voz que ecoou pela multidão, proclamou sua inocência e a da ordem até o seu último suspiro. Mas ele não parou por aí. Diz a lenda que, em meio às chamas, ele lançou uma maldição, convocando o rei Filipe e o Papa Clemente V a se juntarem a ele perante o tribunal de Deus dentro de um ano. E o que aconteceu em seguida alimenta o mistério até hoje. Menos de um mês depois, o Papa Clemente morreu de uma doença súbita. E antes do fim daquele ano, o rei Filipe, o Belo, morreu em um acidente de caça. Coincidência? Ou a maldição do último grão-mestre se cumprindo de forma implacável? A morte de seus algozes consolidou a lenda e o martírio de Jacques de Molay para sempre. Com a ordem oficialmente extinta e seus líderes mortos, o que aconteceu com os cavaleiros sobreviventes e seu vasto conhecimento? Aqui, a história se funde com a lenda. Alguns dizem que a frota templária, que misteriosamente desapareceu do porto de La Rochelle na noite anterior às prisões, zarpou para a Escócia levando consigo o tesouro e o conhecimento da ordem, ajudando Robert de Bruce na luta pela independência escocesa. Outros afirmam que eles encontraram refúgio em Portugal, onde a ordem simplesmente mudou de nome, transformando-se na Ordem de Cristo, que mais tarde seria fundamental nas grandes navegações portuguesas. Há ainda quem acredite na teoria mais fascinante de todas, que os templários não fugiram para lugar nenhum. Eles simplesmente se dispersaram, se misturaram à sociedade, tornando-se comerciantes, artesãos, nobres discretos, mantendo seus princípios e seu juramento vivos em sociedades secretas que operam até os dias de hoje, influenciando eventos mundiais longe dos olhos do público. Talvez os cavaleiros templários não tenham desaparecido. Talvez eles apenas tenham aprendido, da maneira mais difícil, a se esconder à vista de todos. A história dos templários nos ensina que algumas ideias são mais fortes que exércitos, e que um legado pode sobreviver, mesmo quando a instituição que o criou é reduzida a cinzas. A última vigília não foi um fim, mas uma transformação. A ordem que conhecíamos morreu naquela noite, mas seu espírito, seus segredos e sua missão podem ter encontrado um novo caminho, uma nova forma de existir nas sombras da história. Se essa história despertou sua curiosidade e te fez questionar o que é oficial e o que é secreto, deixe seu like para nos ajudar a continuar explorando esses mistérios. Se inscreva no canal para não perder nossas próximas investigações e comente aqui embaixo. Você acredita que os Cavaleiros Templários ainda existem? Sua opinião é a peça que falta neste quebra-cabeça. Até a próxima vigília.